A paz do Senhor, povo de Deus. Por aqui, Tony Pinho. O canal é Bíblia para o Cotidiano. Estou aqui para dar continuidade às nossas aulas da Escola Bíblica Dominical da editora Betel Dominical, que nesse terceiro trimestre estamos falando sobre o Sermão do Monte, a ética, os valores e a relevância dos ensinos de Jesus Cristo. Já chegamos na lição de número 5, sinal que nós já estamos encerrando o mês de julho. Sim, essa lição será aplicada no dia 31 de julho. Para a honra e glória do Senhor, já encerramos um mês de ensinamento. Lição de número 5. Então você pega aí a sua revista, não esquece que a Bíblia, ela é a nossa base, ela é a nossa bússola, ela é a nossa regra ou a nossa régua também, porque vai medir aonde nós vamos. Lição 5, como você viu aí, a justiça moral e a ética do reino de Deus. Lembrando que o título aqui fala sobre a ética e os valores. Então hoje vamos falar um pouquinho sobre a justiça moral e a ética do reino de Deus. Pega seus marca-texto, pega sua caneta, sua Bíblia, sua revista e vamos aprender da palavra de Deus. Hoje um assunto muito bom sobre a justiça, a ética. Deus mudou a lei, aliás, Jesus mudou a lei, não mudou a lei, há uma nova lei, a lei ficou para trás. O que nós vamos fazer? Vamos aprender para saber o que está em vigor, o que foi alterado ou se não foi alterado, o que foi acrescentado, se foi acrescentado. Essa é a lição que nós vamos desfrutar hoje da sala dos adultos da editora Betel Dominical. Vamos crescer junto e aprender sobre a lei do reino do nosso Deus. Meus queridos e amados irmãos, falar de justiça, já falamos aqui, aquele que tem fome e sede de justiça. Deixa eu voltar aqui para lembrar aonde nós falamos um pouquinho. Nós falamos um pouquinho, sabe aonde? Na humildade, lição de número 2. Falamos também na lição de número 3. Sim, e falamos na lição número 1. Então, 1, 2 e 3 falou um pouquinho sobre a justiça, né? Aqueles que têm fome e sede de justiça, aqueles que são perseguidos pela justiça. Agora nós vamos falar, justiça, ela tem essa conotação de algo judicial, algo magistrado, né? Algo que leva aos tribunais, a justiça divina, a justiça humana, a justiça do sistema. Então, aqui nós vamos falar hoje sobre a justiça moral e a ética no reino. Temos uma justiça moral, mas acima de tudo, temos uma justiça divina. Então é o que nós vamos ver aqui, porque o reino ele requer uma ética, e essa ética tem que ser com justiça, né? É o que nós vamos aprender hoje. A leitura, o nosso texto áureo de hoje está em Romanos capítulo de número 10, o verso de número 4. Lembrando que se você não tem a sua revista da editora Betel Dominical, né, que é essa daqui, você pode acompanhar na sua Bíblia Sagrada. Se você abrir a Bíblia em Romanos capítulo 10, será o nosso texto áureo. E depois você abre, Mateus capítulo 5, do 17 ao 19. Também está na sua Bíblia, né? Lógico, é a base. Mas por que eu falo isso? Porque tem pessoas que não são crentes, que não são cristãos, que não entendem essa dinâmica da escola bíblica dominical. E a plataforma do YouTube, ela proporciona, essa é a palavra correta, para nós que somos criadores de conteúdo, ser pessoas que são cristãs, pessoas que já são conhecidas da escola bíblica dominical, superintendente, professores, pastores e aí os próprios alunos da escola bíblica dominical, mas também tem pessoas que são alcançadas que nós não conhecemos. Por isso que às vezes a gente tem que explicar e tem gente que não entende. Mas é de novo, mas eu já sou superintendente, eu sou coordenador geral do setor tal. Calma, o YouTube é para todos. Do mesmo jeito que tem aqui, pode ter no nosso canal um magistrado
na teologia, magistrado em direito, você pode ter pessoas que não sabem ler e só tem a oportunidade de ouvir. Então a gente tem que explicar como que se dá. Essa é a vantagem de você estar numa plataforma que, nesse sentido, ela é democrática. Você pode ter em um canal a pessoa que ela pode ser professora de faculdade a uma pessoa que não sabe nem ler. Essa é um privilégio que a gente tem de poder falar aqui no canal do YouTube. Então, se você não tem a sua Bíblia, você no Google, você consegue a Bíblia Online totalmente grátis, e também da editora Betel eu consigo deixar na descrição do vídeo. Então clica aí no ver mais, descrição, que vai ter a leitura dos pontos principais, tá bom? Orientando você, que eu estou vendo que tem pessoas que não são cristãs chegando para aprender a palavra de Deus. É importantíssimo, professores, superintendente, estar atento aos visitantes da sua escola bíblica dominical, tá bom? Romanos capítulo 10, verso 4. Porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todos aquele que crê. Aí então já começa a pergunta: a lei teve um fim? Podemos dizer? O que Paulo está dizendo? Porque o fim, ele está dizendo bem claro, canetinha na mão, ó. Porque o fim da lei. Quem é o fim da lei? Ele diz que é Cristo. Está aqui, Cristo. Para quê? Para a justiça de todos que crê. Paulo diz também em outro texto, me veio à memória agora, que ele não conhecia o pecado, mas conheceu o pecado porque a lei disse que era pecado. Ele acaba o livro de Romanos, capítulo número 7, o penúltimo versículo, dizendo: miserável homem que sou, quem poderá me livrar da ira? Não é isso? E depois ele vem o capítulo 8, esse é o final do capítulo 7. No final do capítulo 8 ele diz: graça, deixa eu ver certinho aqui, para falar para vocês. Abre aí Romanos, aqui, ó, capítulo 7. Ele termina dizendo: miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Só que o capítulo 8, ele inicia: portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Anota aí, ó. Esses 2 versículos já servem de base para a sua sala, professor. Tá aqui. Essa justiça, a justiça, ela termina em Cristo, porque já vou te dar o maior subsídio que você pode ter para aplicar na sua aula. Por que Paulo diz, Romanos 10, 4, porque o fim da lei é Cristo? Porque somente Cristo pôde cumprir toda a lei. Moisés não cumpriu toda a lei. Josué não cumpriu toda a lei. Os juízes não cumpriram toda a lei. Os profetas não cumpriram toda a lei. Aí vem, os reis não cumpriram toda a lei. A lei, ela foi cumprida em Cristo. Por isso que ele disse que o fim da lei é Cristo. A lei não pode se gloriar sobre nós, porque alguém a cumpriu e disse que estava pago tudo aquilo que a lei determinava. Oh, glória! Por isso que ele diz, ele começa aqui, ó, lembrando, mesmo o livro de Romanos 7, ele diz: quem? Primeiro ele chama miserável, né? Miserável homem que sou, quem me livrará? Se ele não consegue cumprir a lei. Aí ele começa o capítulo 8 dizendo: porque agora nenhuma condenação há para os que estão, para os que estão em Cristo Jesus, que não anda segundo a lei ou segundo a carne, mas anda segundo o Espírito, que é o que nós vamos aprender hoje: a justiça moral, carne, e a ética do reino espiritual. Essa aqui eu já posso dizer que é o spoiler da lição, é o resumo da lição. Mas vamos aprender um pouco mais da palavra de Deus.
Nossa verdade aplicada de hoje nos diz assim: o que distingue um autêntico discípulo de Cristo é um viver que expressa em todas as suas dimensões a mudança interior, operada pelo Espírito Santo e a Palavra de Deus. Aqui já tem alguns pontos para observar nessa verdade aplicada. Eu gostaria de ouvir de vocês, professores, se vocês dão ênfase aqui no textuário, no título, na verdade aplicada. Conta aí se vocês fazem essa introdução no todo, sem ir diretamente para a introdução, porque é importante você ver que tem partes importantes ser observada na revista, né? Por exemplo, aqui, ó, vamos lá, o que distingue o autêntico, essa palavra aqui. Então você quer saber primeiro quem é autêntico em quê? Discípulo de Cristo, que tem um viver que expressa, mas expressa o quê? Em todas as suas dimensões, não somente espiritual, como a sua dimensão moral, como a sua dimensão ética. Então, o verdadeiro autêntico discípulo de Cristo. Mas aqui embaixo também tem outra. A mudança aonde interior, operada por quem? Quem opera essa mudança interior? São duas pessoas, podemos dizer? Não, uma pessoa e outra uma base. Uma pessoa é o Espírito Santo. Essa mudança, ela acontece no nosso interior através do Espírito Santo. E por onde? Através da palavra de Cristo. Então, o Espírito Santo entra dentro de nós, damos lugar para que ele entre em nossas vidas, e entrando, nós temos aqui a nossa regra de fé, como eu gosto de falar, a nossa régua. Me lembro aqui falar do Espírito Santo e da palavra, que esse final de semana passado, tivemos a festividade do Coral Filadélfia. Eu até coloquei aí as fotos no canal, aí na aba comunidade, eu servindo lá a minha igreja local. E uma jovem, a Kelly, filha do nosso co-pastor Eli, ela disse: Tony, ora por mim, porque também faço parte, irmãos, do grupo de intercessão da nossa igreja. Não sei como é a dinâmica da sua. Eu sou assembleano, né? Eu sou do Madureira, como falei já para vocês. E todos os domingos que as pessoas entram na nossa igreja, nós temos equipes de intercessão, pedindo para que Deus venha capacitar no ouvido, no agir, no mover, aquela pessoa que está indo assistir o culto. Né? E a minha função foi ficar pela igreja, interceder por todos. E aí a Kelly pede: ora por mim, porque eu estou nervosa que eu vou ministrar o louvor, vou apresentar uma peça. Eu disse: você é batizada com o Espírito Santo, Kelly? Ela disse: sou. Pronto, eu vou orar porque faz parte da minha função, mas nem precisa. Convida o Espírito Santo, que ele vai te fazer lembrar tudo que você ensaiou, tudo que você decorou, tudo que você leu, tudo que você estudou. Então o Espírito Santo no nosso interior nos faz lembrar tudo aquilo que nós praticamos, tudo aquilo que nós fizemos, tudo aquilo que nós exercemos. E foi a ministração do louvor linda, a ministração da peça maravilhosa. Porque o interior nosso vem ser capacitado pelo Espírito Santo. Verdade? Aplicada, aplica isso na sua vida. Nosso texto de referência, como eu já havia falado para você, livro de Mateus, capítulo número 5, lembrando que estamos estudando, né, sobre o Sermão do Monte, e a leitura é do versículo 17 ao versículo número 20, 18, 17, 18, 19 e 20. Rapidinho, descrição do vídeo ou na sua revista, que nos diz assim: não cuideis que vim destruir a lei ou os profetas, não vim abrogar, mas cumprir. Olha aqui, já a cabeça já ferve, professores. Só de vir aqui, não vim abrogar, vim cumprir. Tem um ponto só para falar sobre isso aqui, tá bom? Porque em verdade vos digo que até que o céu e a terra passem, nem um jota ou um tio se omitirá da lei, sem que tudo seja cumprido. Tudo seja cumprido. Eita Jesus, essa mania de ler o texto e já querer explaná-lo. 19. Qualquer, pois, que violar um destes menores mandamentos
e ensinar assim aos homens, será chamado o menor no reino dos céus. Aquele, porém, que os cumprirem e ensinar, será chamado grande no reino de Deus. Tem professores aqui? Deus está dizendo, está ensinando a boa palavra? Você é grande no reino, no céu. Os céus proclama o seu nome por estar ensinando a palavra de Deus genuinamente. Parabéns, professores, parabéns, superintendentes, parabéns àqueles que se esmeram em ensinar a palavra de Deus. Deus chama vocês de grande nos céus. Aquele que é reconhecido. Deixa eu marcar aqui com o marca-texto. Olha aí, versículo 19, tá bom? De Mateus 5. Vamos lá. Aquele que as cumpre, o ensinamento, e ensina, será chamado, tá aqui, vamos lá, depois da vírgula. Aquele, porém, que as cumpre e ensina, será chamado grande no reino dos céus. Professores, Deus está dizendo, aliás, Jesus está dizendo no Sermão do Monte, que você é chamado de grande nos céus por estar ensinando a genuína palavra. Glória a Deus por sua vida. Alunos, você é um privilegiado de ouvir e aprender da palavra de Deus. Versículo 20 que ainda não acabou. Porque vos digo que se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrarás no reino dos céus. Eu já falei sobre isso. Os fariseus e os escribas tinham uma justiça e Jesus reconhecia a justiça dos escribas e fariseus. Por isso que ele deixa bem claro: se a nossa justiça, que somos do reino, não exceder ou que não ultrapassar a justiça dos escribas e fariseus, não entraremos no céu. Professor Tony, simplifica mais um pouquinho o que significa a justiça dos judeus. Por exemplo, dos escribas e fariseus. Por exemplo, eles jejuavam. Sim, eles mesmos dizem que jejuavam. Eles davam o dízimo. Sim, jejuavam, dava dízimo, ofertava, orava. Sim, orava. Tudo isso os escribas e fariseus faziam. Então, se eu não oferto, não dizimo, não oro, não jejum, não vou à igreja, eu não consigo exceder a justiça dos escribas e fariseus. Por isso que ele diz, os judeus fazem isso, os fariseus, que ficar judeu, né? Que eles são judeus na verdade, né? Mas ele tem nome, é a categoria dos escribas e fariseus. Se você não fizer mais do que isso que eles fazem, o reino dos céus não pertence a vocês. Exceda o que eles fazem, porque eles fazem tudo isso, eles faziam o quê? Para aparecer. Mas faziam. É isso que Jesus quer. Professores, pega esses detalhes. Alunos, os escribas faziam. É isso que ele está dizendo. Olha, eles estão fazendo. Errado, pela motivação errada, mas estão fazendo. Então, já que vocês sabem a motivação correta, então faça além do que eles estão fazendo. Será que a nossa, como diz aqui, a nossa justiça, versículo 20, excede a dos escribas e fariseus? Não é uma opção, é uma obrigação. Senão nós não entraremos no reino dos céus. Eita glória! Que hoje a lição começou daquele jeito. É porque a lição, o conteúdo em si, não é tão denso para a gente ministrar. Então a gente tem que aprender a administrar a sala de aula, professores e coordenadores. Mas só aqui já dá, já vamos, acho para que uns 15 minutos de aula. Veja você, isso foi vindo do título até a leitura bíblica em classe, ou texto de referência. Então você já tem 15 minutos aí de introdução, sem chegar na introdução que eu vou ler agora. E aproveita que você ainda não é inscrito, estamos na última semana de julho, e aquele combinado que eu fiz com você, 1.000 inscritos a mais no mês de julho. Estamos com 670, 680, falta pouquinho para atingir essa meta. Você me ajuda? Professor, mas eu já sou inscrito. Manda para outras pessoas dizendo, inscreve no canal Bíblia para o Cotidiano do professor Tony Pinho. Vamos fazer o canal chegar a 4.000 inscritos.
tá bom? Vamos para a nossa introdução. Qual é a justiça que Deus aceita? Então aqui, professor, alunos, olha que pergunta maravilhosa. O texto começa assim: qual é a justiça que Deus aceita? Sabemos que já não é a justiça dos escribas e fariseus. Isso já é fato. Já tem uma pergunta e já te dou a resposta. Qual é a relação dos ensinamentos de Jesus com a lei? E aí, Jesus ensinou o que estava na lei ou não? Mais uma pergunta. Só não ensinou como a cumpriu. Já te dou a resposta também. Jesus responde a essas perguntas com afirmações categóricas ao confirmar a interpretação legalista e externa dos fariseus. Legalista, você lembra que palavra é essa? Faz apenas por fazer. Quer cobrar algo? Eu faço porque está na lei. Então, se você faz porque está na lei, você faz porque você é obrigado, não porque você sente prazer em fazer. E no reino nós não fazemos por obrigação. No reino nós fazemos por satisfação. Vou repetir? No reino não fazemos por obrigação, fazemos por satisfação. Tá bom? Então, temos que exceder a justiça dos escribas e fariseus e pegar a justiça que Jesus assim cumpriu. Nosso ponto de número 1. Entendendo os preceitos da lei. Vamos entender primeiro sobre a lei, os preceitos da lei. Diz assim: além de estabelecer um novo período na interpretação da lei em Israel, Jesus afirmou que a lei é tão importante que nem sequer o menor detalhe escrito deixará de se cumprir. Já lemos que é o que ele fala, nem um J ou um tio, ou seja, expressão para mostrar que tudo na Bíblia, tudo na lei, aqui falando da lei, né? Tudo na lei era importantíssimo, tá bom? Era importante. Aqui tem assim o ponto de partida. Cristo cumpriu o que era impossível aos homens. Aqui é frase para se replicar nas redes sociais. Cristo cumpriu o que era impossível aos homens, todos eles, sem exceção. Nosso ponto 1.1. O que é uma lei e para que ela serve? Seriam duas perguntas aqui do Bispo Abel, né? O que é a lei é uma pergunta e para que ela serve. Então, primeiro você entende o que é a lei e depois entender para que serve a lei, tá bom? Vamos ver aqui agora no comentário do Bispo Abner. Lei é um sistema de regras que são criadas e executadas por meio de instituições sociais ou governamentais para regular, é isso mesmo, regular comportamentos. Ou seja, a lei ela define o comportamento a ser seguido. A lei estabelece os comportamentos das sociedades. Por que eu falo os comportamentos das sociedades? Porque aqui no Brasil tem uma lei vigente, nos Estados Unidos tem outra, na África tem outra, na China, Japão e por aí por diante. Cada lugar há uma lei que rege aquela nação, aquele país, até as tribos, até os índios, até os vilarejos mais remotos se baseia em uma lei. Mesmo que, vamos dizer, não sejam lei aprimoradas, mas é uma lei que faz o que? Regulamenta o comportamento do ser humano para viver em sociedade. Aqui já tem uma explicação do que é a lei. Continuando. As leis foram criadas para organizar a sociedade e, por consequência, a civilização. Não existiria civilização se não existisse uma regra ou uma lei estabelecendo como se daria.
estabelecendo o que cada indivíduo poderia ou não fazer. Então, a lei, ela não é, eu já tenho algo para acrescentar aqui, ó. A lei não serve para quem a cumpre. Não me lembro onde é que Paulo fala isso, que a lei não é para os que a cumprem. A lei só serve para quem não cumpre ela. Por quê? Porque a lei é para regulamentar e colocar as coisas em ordem. Então, se você sai fora da regra da lei, aí a punição virá, que é o que nós vamos ver aqui. No entanto, se nós estivermos fazendo o que a lei determina, ela nunca será contra nós, porque estamos em obediência. Do mesmo jeito é o reino. O inferno, lago de fogo, enxofre, castigo, punição, nada disso serve para nós. Onde é que eu tenho isso? Que eu li para você, ainda está aberto aqui, ó. Romanos capítulo 8, versículo 1. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Então, tudo aquilo que nós vimos no livro de Apocalipse, que está aqui no canal, você pode ver, não serve para nós, porque nós somos cumpridores da lei de Cristo. Tudo bem até aí? Vamos continuar. Eram as leis que determinavam o que era certo ou errado. Então, é na lei, falando sobre o sistema lei, que se definia o que era certo e errado. Aí mesmo no livro de Romanos, aqui mesmo no livro de Romanos, só que o capítulo número 3. Abre aí a sua Bíblia. Qual é o versículo que eu vi aqui? Versículo número 20, a parte B do versículo número 20. Vamos ler todo o versículo, depois a gente repete a parte B do versículo. Por isso, nenhuma carne está justificada diante dela pelas obras da lei, porque pela lei vem o conhecimento do pecado. É essa aqui que Paulo dá a ênfase, porque pela lei vem o conhecimento do pecado. É pela lei que vem o conhecimento do pecado. E tendo o conhecimento do pecado, vem o castigo. Então, pela lei se diz o que está certo, o que não está certo em uma sociedade regida pela lei. E aí vem as suas consequências, punições, se assim não for cumprida. Em suma, as leis tentam prevenir ou reprimir certos comportamentos por meio de punição para que haja equilíbrio. Olha que coisa linda que tem aqui um texto. Professor, dá ênfase a essa passagem, a esse texto aqui da revista. Faz os alunos lerem. Lê você mais de uma vez, porque aqui é uma verdade, posso até dizer, uma verdade absoluta sobre reis, sobre leis e regras. Olha só o que o bispo Abner aqui coloca. Infelizmente, lei alguma pode mudar o coração humano, mesmo com ameaça de punição, porque o problema da natureza humana não pode ser resolvido por padrões externos. Eita glória! Vou anotar junto com você para você guardar. Vamos lá? Infelizmente, lei alguma pode mudar o coração humano, mesmo com ameaça e punição. Por quê? Porque o problema da natureza humana não pode ser resolvida por padrões externos. Simplifica um pouco mais, professor? Sim, não é as leis, aqui ó, anotado, não é as leis que vai fazer uma pessoa mudar de conduta. E ele coloca bem assim, mesmo com ameaça e punição. Não é, porque a ameaça do corpo físico, a ameaça da integridade física não muda o ser humano, porque o problema é interno. Tá aqui, ó. Porque o problema da humanidade
é da natureza, o problema da natureza humana não pode ser resolvido por padrões externos. Tem que ser mudado de dentro para fora, mudando a consciência, mudando a conduta de dentro. Externamente eu expresso obediência à lei. Tá ok? Replique isso aí que é muito bom para a gente ver que não é por lei. Por quê? Por exemplo, a gente sabe que aqui no país da Tailândia, dependendo da quantidade de drogas que você entrar, que a pessoa entrar, melhor formulando, ela pode ser condenada à morte. No Brasil, não temos essa lei. Por isso que eu comecei falando, fazer esse paralelo, professores, para eles entenderem o que é lei. No Brasil não há pena de morte, em outros países tem. No país, tráfico de droga não te dá prisão perpétua, em outros países tem. Então, mesmo as pessoas sabendo que na Tailândia, onde eu quero chegar, mesmo as pessoas sabendo que na Tailândia, se você entrar com a quantidade de drogas, você pode ser executado, tem a punição da morte, literalmente, elas ainda fazem. Por que eu estou falando da Tailândia? Porque temos 2 casos de brasileiros que saíram do Brasil para traficar droga na Tailândia e estão presas, correm o risco de serem condenadas, ou seja, mesmo com a punição, sabendo que pode ser morta, elas ainda fizeram o que estava errado. Então, não é a lei que vai mudar o comportamento do ser humano, mas o que vem interno é que muda este comportamento, tá bom? Essa é a introdução das leis. Continuando aqui, ó, por isso Cristo apresentou uma nova forma de vida, onde tudo começa no interior do coração. Lembra lá de Jeremias? Lembra não, vamos ler, que nós estamos em uma escola bíblica dominical. Jeremias, que capítulo? Capítulo 31, verso 33, conhecido de muitos nós da escola bíblica dominical. Mas, como eu já falei para vocês, há pessoas que ainda não confessaram Cristo como o único e suficiente Salvador e precisamos ler a Bíblia. Diz assim: mas este é o concerto que farei com a casa de Israel. Depois daqueles dias, diz o Senhor, porei a minha lei no seu interior e as escreverei no seu coração. E eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Eita glória! Se você não é inscrito, já devia estar se inscrevendo com a citação dessa, com a passagem dessa. Se você é já do canal, você já tem que dar um curtir, porque ele está dizendo, Deus está dizendo bem grande, eu colocarei em Israel a minha lei. E Deus está dizendo assim, eu vou ser o Deus dele, eu quero ser o Deus dele, eu vou ser. Quando entrar no coração, enquanto estiver da boca para fora, eu nunca serei o Deus deles. A lei tem que vir de dentro. E essa lei vem de dentro na nossa vida como? Através do Espírito Santo. Glória. 1.2. O caráter fundamental da lei divina. O caráter fundamental da lei divina. Vamos dar uma olhada. A lei sempre foi o espelho que protegeu os homens para que não fosse consumido pela glória de Deus. Por que espelho e não ser consumido pela glória de Deus? Porque ninguém, depois do pecado de Adão e Eva, poderia ver Deus face a face, porque senão seria consumido. Por isso que existia a lei no Antigo Testamento, para que eles pudessem se achegar a Deus. Eu sei que você sabe, mas vale a pena ressaltar que se eu fosse judeu, se fosse o nosso tempo, eu não teria direito de oferecer sacrifício a Deus. As pessoas acham que os judeus ofereciam sacrifício a Deus. Não. No tabernáculo, não. No templo, não. Eu tinha que levar até os sacerdotes e de lá os sacerdotes levavam o meu sacrifício a Deus. Nem o privilégio de oferecer sacrifício eu tinha.
A lei me proibia, tinha que ter um povo específico para oferecer sacrifício em meu lugar. Mateus 27, o versículo que dava certo, 50 e 51. Mas o capítulo é capítulo 27 de Mateus, olha só. E Jesus, clamando outra vez com grande voz, entregou o Espírito. 51. E eis que o véu do templo se rasgou em dois, de alto a baixo, e tremeu a terra, e fendeu-se as pedras. Ou seja, o véu está rasgado. Tivemos o privilégio de já nascer na graça, com acesso livre ao nosso Deus. Continuando a nossa leitura. Devido à natureza pecaminosa do ser humano, este ficou impedido de ter acesso à presença de Deus devido à sua santidade. Isso aqui é Isaías 59, 1 e 2. Porque os ouvidos de Deus não estão agravados para que não possa te ouvir, nem as suas mãos encolhidas para que não possa te socorrer. Mas as vossas iniquidades faz divisão entre vocês e o vosso Deus, para que ele não o ouça, ou não queira ouvir, não queira atender, tá bom? Isaías 59, verso 2, mais exato. Foi mediante a revelação da lei que a humanidade teve um conhecimento mais ampliado acerca da santidade de Deus, quando Deus levanta os levitas para poder oferecer sacrifício pelo povo de Israel. Estamos falando de lei ainda. Nisto entendemos que o pecado não é pecado apenas porque prejudica a sociedade ou um dos seus membros ou alguém que o comete. Pecado é pecado porque não se identifica com a santidade de Deus. Tudo aquilo que não tem vínculo com a santidade de Deus é pecado. Meu Deus, vamos anotar essa passagem, esse texto aqui. Começando aqui, ó. Pecado é pecado porque não se identifica com a santidade de Deus. O que é pecado, professor? Para responder de maneira simples, é tudo aquilo que ofende a santidade de Deus. Ofender a santidade de Deus é pecado. O que é? É pecado. Não importa definir qual é. Ofendeu a santidade de Deus é pecado. E tudo aquilo que tem, e todo aquele que não tem vínculo com a santidade, tudo aquilo que não tem vínculo com a santidade é pecado. Por isso que a Bíblia diz: santificai, porque sem santificação ninguém verá a Deus. Tá bom? Nosso 3.1, a exigência da lei. A lei tinha uma exigência e precisamos ensinar sobre esta exigência que está na lei, que diz assim: a lei continha uma absoluta exigência, de modo que se alguém guardasse toda a lei, mas violasse um mínimo ponto, pela lei era culpado e deveria ser castigado. Ou seja, a própria lei usava a lei para ser cumprida. E todo aquele que não era cumpridor da lei, pela lei era castigado. Eita glória, é forte, não? Aqui tem um comentário do doutor Pentecoste. Eu acho que é esse o nome do cidadão. Interessante. Ele faz um comentário aqui assim, ó: ninguém por si mesmo poderia alcançar a santidade de Deus, nem andar nos preceitos divinos, de modo que se tornasse aceito a Deus. Eita! Tá entre parênteses, está aqui. Esses pontos de vista acrescenta muitíssimo em nossas aulas, professores. Está aqui. Ninguém por si mesmo poderia alcançar a santidade de Deus, nem andar nos preceitos divinos, de modo que tornasse aceitável a Deus. Ninguém.
Agora, literalmente, faltou o versículo, mas você vai lembrar aí e procurar. A nossa justiça era comparada como justiça de trapo de imundícia. Resumindo, o trapo de imundícia, você faz um corte. Hoje tem, pronto, até hoje, você tem um machucado, corta o seu braço, você vai no hospital. Aqui a gente passa, como é que chama aquele nome lá, gente? Gaze? É gaze. Passa assim, põe algodão, passa gaze e deixa lá. Depois tira aquela gaze para trocar o curativo. Lembrei a palavra que eu queria. Trocar o curativo. Aquele curativo que estava sujo, que ficou ali naquela ferida, ele serve para quê? Para colocar de volta? Não. É essa justiça que Isaías está dizendo. Essa é a nossa justiça. Trapo de imundícia. E ainda tem alguns especialistas que diz que trapo de imundícia era a almofadinha nos dias de hoje que as nossas amadas irmãs usavam. Lá usava um trapo, um pedaço de pano, né? Naquela época, né? Hoje é as almofadinhas. É o que Isaías chama de nossa justiça. Forte, né? Como Deus compara a justiça da humanidade no todo. O homem é injusto, ou seja, a sua justiça não presta para nada. É uma justiça interesseira. Por isso nós estamos aprendendo a justiça do reino. Vamos continuar. Os escribas conheciam perfeitamente as exigências divinas tocante à conduta dos justos. Todavia, admitiam não poder atingir esse padrão. Conhecia, mas punia, mas sabia que nem eles poderiam alcançar esse padrão. Daí criaram um sistema que, em essência, burlava as exigências da lei, possibilitando os homens atingir um conjunto de padrões substitutivo, nos quais declaravam que se alguém vivesse segundo a interpretação que eles davam à lei, seria aceito por Deus. Eu quero dar uma ênfase aqui, porque nós passamos por isso na história. Eu vou explicar para vocês. Deixa eu terminar de ler aqui. Mas eram fardos pesados que nem eles mesmos carregavam. Isso é o próprio Jesus quando diz que eles colocavam os fardos sobre os homens que nem eles mesmos carregavam, nem conseguia carregar. Ele mesmo dizia isso aí. Abre a sua Bíblia mesmo, ó. Já estamos no livro de Mateus, que eu não fechei. Vamos lá para o capítulo de número 15 de Mateus. Eu tenho uma coisa para explicar ali para você naquele texto. Muito interessante que nós já vimos isso aí na história, vamos dizer assim, mais recente, sem ser do povo dos fariseus. Ó, o versículo 15, a partir do 7 ao 19, mas vamos ler, é pequenininho, vamos ler a partir do verso número 3. Olha que interessante o que os escribas e os fariseus fizeram com os detalhes da lei, o que não era muito claro na lei, e eles começaram a criar normas para tentar se justificar. Jesus fala no versículo número 3 de Mateus capítulo 15. Ele, porém, respondeu e disse: por que transgride vós também o mandamento de Deus pela vossa tradição? Fizeram por tradição e não pela lei. Por isso que ele diz: por que vocês transgridem a lei pela vossa tradição? Está aqui, ó. Porque Deus ordenou, dizendo: honra teu pai e a tua mãe, e quem maldisser ao pai ou à mãe, que morra de morte. Mas vós dizeis: qualquer que disser ao pai ou à mãe, oferta ao Senhor, o que poderei aproveitar de mim? Esse não precisa honrar nem pai nem mãe. Aqui, mais uma vez, tem uma coisa aqui que aconteceu na história, que foi um marco na nossa história. Ou seja, Deus fala que quem desonra pai e mãe, quem maldizesse pai e mãe, na lei era punido pela morte. Mas os escribas arrumaram um jeitinho dizendo: vamos ofertar, vamos pagar e estamos tudo resolvido. E assim invalideis pelas vossas tradições o mandamento de Deus. Hipócritas, bem profetizou Isaías a vosso respeito, dizendo: este povo honra-me com os seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. Mas em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos humanos.
Eita! E chamando a si a multidão, disse: ouve e entende. Porque eu parei para ter um marco aqui. Os fariseus e os escribas foram o primeiro a ser mencionado, mas na história da igreja, na história dos reformados, houve uma revolução teológica, uma revolução bíblica, quando Martinho Lutero, o monge Martinho Lutero, ele começou a perceber que as pessoas poderiam pagar para sair do purgatório. E pior, ele pagava para alguém sair do purgatório. Então, se eu tivesse dinheiro, por mais devasso que o meu pai fosse, que minha mãe foi, que meu pai foi, eu pagando, eu tiraria ele lá do purgatório e levaria ele para o céu. Eu pagaria, isso nós chamamos de indulgência. Foi dado o nome de indulgência. Só que os escribas e os fariseus já faziam isso. Então a igreja, por muitos anos, a Igreja Católica Apostólica Romana, por muitos anos, implantou essa prática de pagar com dinheiro se tira o pecado. E Jesus fala que capítulo 15, 7 e 8 chama hipócritas. Bem profetizou Isaías, mas eu quero dar ênfase ao versículo homem. Mas em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos humanos e não de Deus. Ok? Nosso ponto de número 2 agora. Tá gostando? Não deixa de se inscrever, curtir e compartilhar. Deixa um comentário aí para fortalecer o canal. Ponto 2, os escribas e a lei. Na época de Jesus, o que constituía a verdadeira religião e o verdadeiro serviço a Deus para os judeus ortodoxos era a lei e os escribas. Aqui a gente vai aprender só um pouquinho sobre o que é lei e os escribas, sobre os fariseus. Ali nós tínhamos os saduceus. Já existia um sistema religioso no tempo de Jesus. É bom você dar uma pesquisadinha a mais para você entender esse contexto se você não entende. Aqui vamos falar mais sobre a função dos escribas, que depois se tornaram fariseus, doutores da lei, por tanto fazer as suas compilações, que é o que nós vamos ler agora. 2.1. Os escribas e as suas funções. Para os hebreus, os escribas era o copista das Sagradas Escrituras e mais tarde intérprete da lei. O trabalho dos escribas era considerado como amplo e importante. Eles eram vistos como professores. Posteriormente, quase todas as nações começaram a ter escribas e esse trabalho tornou-se essencial tanto na economia quanto religiosamente. Então, nós temos um escriba famoso, né? O Esdras. Esdras era escriba. E o que era escriba, para resumir, professor? Simplificar. Escriba era uma coisa boa? Sim, era uma função importante. O que era o escriba? O escriba era aquele que escrevia. Porque hoje nós temos a máquina, eu tenho uma impressora ali, eu pego o meu texto, coloco lá, pelo celular mesmo, clico lá, imprimi ele, já imprimia. Antigamente não, se eu quisesse fazer a cópia de alguma coisa, eu tinha que ir até o escriba, dizer para ele o que eu queria, ele ia escrever. E dizia para ele, agora escreve de novo, agora copia o que eu escrevi 3, 4, 5 vezes. Era assim a função dos escribas. Eu não me lembro agora exatamente, mas aí no Rio tem muita gente do Rio de Janeiro. Vocês vão saber, se eu não me engano, na estação, eu esqueci o nome da estação, gente. Eu vi um documentário que lá tem, comenta aí pra gente falar no próximo vídeo. Tem umas pessoas que ficam lá para escrever carta para as outras, para mandar. Não sei se agora deve ter mudado, não deve existir mais. Mas tinha as pessoas que não sabiam escrever e até essa central do Brasil, eu acho que é Central do Brasil, e fizeram até um filme, uma minissérie, não lembro agora, mas eu vi no filme. Então ele tinha como se fossem as escribas, eram as mulheres que chegavam lá e eu escrevia uma carta para minha mãe, que estava lá em Pernambuco, e elas escreviam para mim, porque eu não sabia escrever. Então essa era a função do escriba. Eu estou somente
sempre contextualizando, tá bom? Então essa é a função dos escribas, escrever o que as pessoas pediam para eles. E de tanto eles escreverem, eles começaram a ensinar o povo, porque ele começou a escrever tanto, que ele começou a ter um entendimento, ele começou a ter, vamos dizer assim, um discernimento de decorar aquilo ali e começou a ensinar o povo. Então, de só escrever, eles se tornaram professores, que Jesus chama mestre da lei. Eles se tornaram os mestres da lei de tanto que escrevia. Então era uma função importante. Depois a gente vê isso aí espalhado pelo mundo todo. Você tem, por exemplo, nós temos na Bíblia o livro de Crônicas, e os livros de Crônica foi escrito por escribas. Os reis tinham seus escribas. Lembra uma passagem conhecida de Esté, Naamã e Mardoqueu, que o rei Assuero perde o sono e pede o quê? Traz um pergaminho para que vocês leiam para mim, para ver se eu consigo dormir, e cai justamente na parte que Mardoqueu livra o rei, que Naamã havia planejado. Depois Naamã quer matar Mardoqueu, toda aquela história. Mas o que eu quero dizer para você, existiam os escribas em todos os reinos para anotar o que os reis estavam dizendo. E na Bíblia a gente tem um famoso, assim, crente, que foi Esdra. Esdra foi um escriba, irmão, que escreveu e leu e replicou para o povo, e o povo buscou santidade. Outro que podemos ver ali para ensinar o povo foi o próprio Neemias, São contemporâneos ali, Esdra, Neemias. A gente tem essa história, mas veja como era importante. Só que eles começaram a querer ensinar algo que eles não eram aptos, simplesmente porque exercia a função de escriba. Fica aí a dica para você. 2.2 ainda, a diferença entre os escribas e os fariseus. Aí tem uma diferença entre o escriba e o fariseu, mesmo que se pareça, e muito escriba tenha se tornado fariseu, mas tem uma diferençazinha entre um e outro. Os escribas e os fariseus quase sempre são mencionados um ao lado do outro, mas embora os escribas pertencessem a um grupo dos fariseus, eles não eram o mesmo, tá bom? Os escribas eram um, os fariseus eram outros. As principais diferenças entre os escribas e fariseus são as seguintes. Os escribas se encarregavam de redigir documentos importantes. Os fariseus se encarregavam de representar a nação. Os escribas eram intelectuais encarregados do serviço de secretaria. Os fariseus conheciam as leis e se encarregavam de instrução oral, tá? Então até aqui já temos duas informações. Mesmo a gente tem os dois andando muito junto e alguns escribas se tornaram fariseu. O fariseu ele tinha a função de pegar o que o escriba fez e ensinar o povo, se levantar para ler o que estava escrito e ensinar o povo. Então, não necessariamente todo escriba era fariseu, e nem todo fariseu era escriba, mas alguns escribas quiseram se introduzir sendo fariseu para poder ensinar o povo de tanto que ele escrevia, de tanto que ele ouvia. E aí, mas tem essa diferença. O fariseu ele tinha apenas a função de interpretar do jeito errado, mas interpretar o que estava escrito. Continuando aqui na nossa revista, os escribas registravam e mantinham contas financeiras. Os fariseus cuidavam dos negócios. Vamos separar assim? Um era a contabilidade. Pronto, vamos contextualizar? Vocês gostam que eu traga a contextualização dos textos, Vamos lá, facilitando. Os fariseus seriam o gerente da empresa e os escribas seria a parte financeira, O gerente ia lá, administrava a empresa, mas quem fazia as contas era a contabilidade do escritório. Isso era o fariseu e os escribas, trazendo para os nossos dias para facilitar a linguagem. Onde parei aqui? Os escribas davam mais importância ao culto e à intelectualidade. Os fariseus eram ligados à religião e às suas doutrinas. Os fariseus seriam, por isso que eu falei, eles falam doutores da lei. Eles queriam
algo mais rebuscado, né? Como fala Hernandes Dias Lopes. E os fariseus não, ele queria era o ato religioso acontecendo por si só, tá bom? Vamos para o nosso 2.3, os escribas e a interpretação da lei. Aqui o caldo começa a entornar. Já para dar introdução, o ponto 2 do ponto 3 é a introdução para o ponto de número 3. Aqui veja só. William Buckley, eu creio que informa assim, perdão se a pronúncia não é essa, informa que os escribas já estavam em evidência desde o retorno do cativeiro babilônico. Como eu falei, livro de Esdras, livro de Neemias fala muito sobre os escribas ali já presentes para o povo poder ouvir da lei. Eles, durante muitas gerações, transmitiram a lei de maneira oral e esta foi conservada de geração em geração de escribas, tá bom? Olha como os escribas eram importantes. Até a criação da escrita, o que eu falo é do papel, né? Na época papiro e depois o pergaminho, era passada via oralmente do escriba para o outro. Tá anotado até aqui, professor. Peraí que eu me perdi. Misericórdia, Jesus. Aqui, ó, o retorno da Babilônia, aqui, ó, de geração em geração, de que? Dos escribas. Então, os escribas, eles tinham uma função importantíssima. Ó, eles, durante muitas gerações, transmitiram a lei de maneira oral e esta foi conservada de geração em geração dos escribas. Então, não era somente a parte escrita, era a parte oral que passava de um para o outro. Tá bom? Um texto, como eu falei, lê o livro de Esdras, capítulo número 7, você vai ver Esdras sendo mencionado e lendo para o povo. E o povo na praça, em pé, ouvindo Esdras pregar o dia todo. Eita, que mensagem grande do Esdras, hein? Sensacional essa passagem. Para os judeus ortodoxos dos tempos de Jesus, a obediência a Deus envolvia a observância de milhares de regras e estatutos legalistas. Considerava literalmente essas meticulosas disposições como questões de vida ou morte. Eles queriam botar um peso, como o próprio Jesus falou, que eles nem mesmo podiam carregar e nem ajudava ninguém a carregar, que tinha a ver com o seu destino eterno. Nada a ver, erraram tudo. Por isso que Deus mandou o seu Filho para cumprir a lei de maneira, veja, que era milhares de regras e Jesus cumpriu todas elas. Mas é o ponto 3 que nós vamos falar. Eles acrescentavam o que não estava claro na lei, deveria estar implícito, e por um procedimento lógico de dedução, criaram milhares de regras, estatutos e regulamentos. Esse era a lei dos escribas, chamado em Mateus capítulo 5, verso número 20. Por exemplo, cita um professor, a aula tá aqui, ó, essa aula aqui da CPAD, nós falamos, maneira de dizer, sobre o casamento. Como não ficou muito claro por ser Deuteronômio 24, do 1 ao 4, se você não viu o vídeo, é o vídeo da sala dos adultos, o que significava coisa feia, então eles adaptaram a coisa feia, num princípio até o primeiro princípio bom, depois eles começaram a inventar. Qual era o princípio bom de Deuteronômio 24? Eu ia casar e naquela época, hoje está difícil, né? E tinha que ser virgem a mulher. Então, se eu, na noite de núpcia, eu descobrisse que a minha mulher, no caso a noiva, que ia se tornar mulher, não fosse mais virgem e era considerado uma coisa feia, então eu poderia devolver ao seu pai e dizer: a sua filha já foi de outro homem, não pode ser minha. Até poderia se casar com uma pessoa que não era... depois eles criaram a lei que poderia se casar com uma pessoa que não era virgem. No entanto, ela tinha que ter sido casada já.
né? Ela não poderia ter sido perdido sua virgindade com um homem que não fosse o seu marido. Aí ele abre margem para essa coisa feia se divorciar. Então se dava carta de desquite e essa mulher poderia ter um novo casamento. Só que veio os escribas e os fariseus dizendo que essa coisa feia pode ser um pouco maior. É aquela mulher que não sabe cozinhar. Casou, quer comida e chega em casa, a mulher casou virgem, bonitinho, mas chegou em casa não tem comida pronta. Então isso era uma coisa feia, divórcio. Ou a comida está salgada ou queimou o arroz, divórcio. Então essas coisas aqui eles queriam implantar e implantaram. Por isso que Jesus fala em Mateus capítulo 19, assiste a aula melhor que você vai entender. Ele diz o quê? Moisés ordenou, os escribas. Jesus falou, nada disso. Moisés não ordenou. Moisés permitiu, porque essa já era uma prática feita por vocês por preceitos legalistas. Tá bom? Aí Jesus faz como? Para acabar com a discussão. No princípio, era como? Qual foi a ordem de Gênesis capítulo 2, versículo 27 e 28? Qual foi a ordem? Deixará pai e mãe, se unirá a sua mulher, dois se tornará uma só carne, e o que Deus uniu não separe o homem. No princípio não existia divórcio, por motivo nenhum. Mas vocês criaram leis, criaram normas, fizeram legalismo com a lei aqui. Isso era o problema dos escribas e fariseus. Tentar implantar aquilo que Deus não deixou determinado. Os escribas e fariseus, como eu falei aqui, nessa lição, parecendo hoje, querendo colocar a facilidade que Deus não facilitou. Ok? Vamos para o nosso ponto número 3. Ponto de número 3. E aqui, bem rapidinho, porque é bem sucinto, Jesus resumindo o que seria a lei cumprida nele. Ponto 3. Jesus Cristo e o cumprimento da lei. A fé cristã, nos primeiros anos da igreja, percebida como uma nova religião que buscava derrubar a lei ancestral dos judeus, essa era a visão, tá bom? Que eles veio derrubar a lei. Fica bem claro, eles disseram isso. Mas Jesus, de maneira intrigante, afirmou que não veio para abrogar a lei, e sim para cumpri-la. Por isso que Jesus deixou os fariseus, os escribas, os doutores da lei doido, louco, porque ele disse, eu vim cumprir, e eles disseram, não, nós não podemos, como que esse camarada vai cumprir? Como é que esse Jesus vai cumprir se nós não conseguimos cumprir? É tanta regra, é tanta norma, é tanta minúcia de detalhe que nós não conseguimos. É impossível ele cumprir. Porque aí ele diz, eu vim cumprir a lei que vocês tanto defendem, mas não cumprem, que tanto exigem, mas não fazem. Eu vim cumprir. Aí ficaram, como diz na minha terra, ficaram doidão. Porque Jesus disse, eu vou cumprir toda a lei. Eles disseram, não pode, um homem nenhum pode cumprir a lei. Justamente, um homem nenhum. Mas Jesus não era igual a nenhum outro homem. Aleluia. 3.1, Jesus não veio anular a lei. Não veio anular. Vamos lá. Em vez de eliminar o que Deus havia revelado sobre a sua vontade para seu povo nas escrituras hebraicas, o propósito de Jesus para seu ministério terreno é resumido na forma, eu vim para cumpri-la. Anota isso aqui, professores, alunos, tem a revista, anota isso aqui. Eu vim para cumpri-la. Não esqueça que está em Mateus capítulo 5, verso 17. A ideia de cumprimento vai além da obediência, ou seja, guardar a lei. Cumprir não é somente, como ele fala aqui, a ideia de cumprimento vai além de obedecer, ou seja, guardar a lei. Indica que Jesus não só cumpre certas funções antecipadas, mas
também que a sua interpretação das Escrituras completa e esclarece o propósito de Deus por meio da lei. Como assim, professor? Simplifica. Vamos lá. Jesus na terra, ele cumpre a lei e mostra que ainda tem uma lei para ser cumprida, para ser seguida, que é a vontade de Deus. Por meio de Jesus, e nós cumprimos a lei que Deus determinou. Deus deixa a lei para o povo judeu, que não serve para nós que somos judeus, porém, em Cristo nós somos cumpridores de todas elas. Não dos preceitos, não das normas, mas a lei cumprida. Tá bom? Em Cristo. Por isso que Cristo é a nossa lei. Quando dizemos que Cristo é a nossa lei, nós dizemos que cumprimos toda a lei de Deus. Por isso que Ele é a sua lei, Cristo. Por isso que Ele é a minha lei, Cristo, porque quando eu digo que Cristo é minha lei e Cristo cumpriu toda a lei, estamos tudo pago. Tetelestai, foi o que ele disse lá no Calvário, está consumado, está pago. Então estamos quite com a lei, não por nós, por Cristo. Por isso que Cristo é a nossa lei. Tudo que no Antigo Testamento pretendia comunicar da parte de Deus sobre a vontade, as esperanças e o futuro para a humanidade, encontra o seu significado mais completo em Jesus. Mais uma vez, a gente abre aí em Romanos, capítulo 10. Vamos lá. Está na nossa revista, mas nós vamos ler na nossa Bíblia. Abre aí a sua Bíblia. Eu não tenho ela marcada. Canetinha marca texto. Vocês estão gostando, né? Então, sabe, tô ouvindo aí, tô lendo os comentários aí. Canetinha marca texto. Cadê o fabricante para me patrocinar? Para eu ganhar um pouco mais aí de um recurso financeiro para manter o canal. Ó, caneta marca gel. Versículo 4 do capítulo número 10 de Romanos, que está na nossa revista, mas vamos ler na nossa Bíblia. Porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todos aqueles que crê. Se você crê em Cristo, há o fim da lei, mas não porque somos cumpridores dela, porque cremos em Cristo, porque o fim da lei é Cristo, para a justiça. Somos justos por Cristo. Não por nós mesmos, por Cristo, por todo aquele que crê. É só para quem crê, tá bom? Vamos continuar? 3.2. Jesus afirmou, uma afirmação. Jesus afirmou que toda a Escritura se cumprirá. Toda a Escritura se cumprirá. Vamos ler aqui na nossa revista. Jesus afirma que, enquanto o céu e a terra existirem, nenhum jota, nenhum tio passará da lei até que tudo seja cumprido. Ou seja, embora a criação inteira pudesse deixar de existir, o que Deus disse nas Escrituras é muito mais importante do que isso. Em seguida, exorta seus ouvintes a não violarem o mandamento, nem mesmo o menor, seja por ignorância ou por egoísmo, interpretando mal ou manipulando o significado de um texto vinculativo e ensinando outros a fazerem o mesmo. Este seria chamado menor no reino, enquanto o que cumpre e ensina será chamado maior. Essa é o que Jesus veio dizer. Enquanto estivermos neste tempo, até este tempo, ele diz, a lei tem que ser cumprida. Aí você fala, professor, você está falando que Jesus veio substituir a lei. Justamente. A Deus vai cobrar daqueles que não aceitam Cristo, simplificando, Deus vai cobrar daqueles que não aceitam Cristo como um único e suficiente Salvador, vai cobrar a lei deles. Aliás, Deus vai cobrar a lei deles, cobrar a lei deles, né? Mas a lei é de Deus, entendeu? Entendeu? Eu sei que você entendeu. Então Deus vai cobrar, vai julgar o homem pela lei dele que os homens não cumpriram.
Para nós, essa lei não será cobrada, porque, como está escrito em Romanos, a nossa lei é Cristo. Então, nós seremos cobrados se desobedecemos a Cristo. Por isso que eu leio Romanos capítulo 8. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo. Então, a lei não vai me julgar. Deus não vai me condenar por não cumprir os preceitos da lei. Deus irá me retirar da sua presença se eu não aceitar Cristo como Salvador. Porque aceitando Cristo, eu recebo a lei. Tá bom? Deixa isso bem claro. Por isso que Cristo, porque o fim da lei é Cristo. Vamos continuar. Nosso 3.3, já estamos nos caminhando para o final. Um prazer ter ficado com você até aqui, mas não sai ainda, que ainda falta o ponto número 3 para finalizar a sua aula, professor. Alunos, ainda não acabou a aula, fica aí. Ponto 3 diz, a justiça do reino. Os escribas e fariseus eram considerados os mais piedosos de todos os partidos políticos correligiosos, devido ao seu rigoroso estado de ensino da lei. Era bom ensinar, né? Deixa eu marcar aqui para que eu não me perca. Lucas, capítulo 18. Abre aí na sua Bíblia. Lucas, capítulo número 18, a partir do verso 9. Vamos ler até o 14? Até o 14, verdade. Vamos lá, ó. Deixa eu ler junto com você. Ó, o presente do meu amigo Flávio que faz. Eu consigo girar a cadeira para poder ler a Bíblia aqui normal. Oh, que Deus abençoe meu irmão Flávio. E disse também esta parábola a uns que confiavam em si mesmo, crendo que eram justos e desprezavam os outros. Acreditavam que eram justos, mas desprezavam os outros. 2 homens subiam ao templo a orar, um fariseu e outro publicano. O fariseu, estando em pé, orava consigo desta maneira: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos, adúlteros, nem ainda como um deste publicano. Então, lembra que eu falei para você? Oh, gente, é maravilha, né? Quem tem amigo não está só, como diz pastor Ricardo José Santana, meu amigo pastor. A cadeira que foi presente, gente, foi presente do meu amigo Flávio. Oh, Jesus! Veja que Jesus diz: eles têm uma justiça, eles oram, eles jejuam, eles não roubam, eles não são adúlteros. Então, se a justiça de vocês não excederem a deles de maneira nenhuma, vocês entrarão no reino dos céus. Então, veja que eles faziam de maneira errada, sim. Está fazendo uma maneira o quê? Acusando o outro. Nem sou como nenhum publicano. Mas o publicano também precisa de salvação. Precisamos, tá bom? Agora, vê o versículo 12. Ele dizendo o que ele fazia. Olha o que o escriba fazia. Veja só. Lucas 18, tá bom? Não esquece. Jejum 2 vezes na semana. Dou o dízimo de tudo quanto possuo. Está entendendo? Orava, jejuava. Deixa eu ver o que ele falava aqui mais. Dou o dízimo, não roubo, sou justo, não sou adúltero. Ou seja, veja o que o escriba fazia. Então Jesus diz bem claro: olha o que eles estão fazendo. De motivação errada, mas estão fazendo. Preste atenção. Agora vem o versículo de número 13. O publicano, porém, estando em pé, de longe, nem ainda queria levantar os seus olhos ao céu, mas batia no peito dizendo: ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Parece Paulo dizendo em Romanos capítulo número 8, 7. Lembra que a gente leu? Miserável homem que sou. Digo-vos que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele, porque qualquer que a si mesmo se exalta será humilhado, e qualquer que a si mesmo se humilhar será exaltado. Então, os escribas e fariseus, no caso aqui, trazendo para os fariseus, eles se gloriavam de algumas coisas.
né? E uma delas era não ser igual aos outros homens. Se dizer, eu não sou igual aos outros homens, e Deus quer que todos se salvem. É muito forte. Lucas 18, do 19 ao 14. Eram as pessoas mais importantes na sociedade judaica e, portanto, Jesus estava dizendo que a nossa justiça deve exceder a deles. Guarda isso e enfatiza. Jesus estava dizendo que nossa justiça deve exceder a deles, porque eles faziam, só que a nossa tem que ser maior, exceder, tá bom? Que tipo de justiça que o Senhor quer de seus servos? É uma pergunta. Espera a resposta e depois você lê o texto. Aqui vem do coração, não do ato exterior. Tá bom? Tá aqui, Anota aí. Essa justiça aqui, do seu servo, ele quer que venha da onde? Aqui, que venha do coração, não de atos exterior. Que é a parábola que ele conta aqui dos dois que subiram para orar, o fariseu e o publicano. O fariseu apresentava externamente e o publicano internamente. Então o que Deus quer não é que nós demonstremos santidade, é que nós vivemos em santidade. Tá bom? Vamos continuar que está acabando. Nenhum homem pode entrar no reino de Deus por conta própria. Salmo 49. A grande bênção da graça divina é que, através do Espírito Santo, o Senhor coloca sua lei em nosso coração. Já lemos Jeremias 31, 3. Somente aquele que experimenta o novo nascimento pelo Espírito Santo tem condições de cumprir tal ordenança, só através. Deixa eu deixar aberto aqui o livro de Mateus, capítulo número 5, porque nós estamos no Sermão do Monte. Então, deixa eu finalizar a aula com o livro de Mateus, capítulo 5, o versículo de número 20. Eu deixei ele aberto aqui para a gente ler ele lá no finalzinho, daqui a pouco a gente lê ele. Versículo 20. Deixa eu marcar aqui, só um minuto. É melhor com essa caneta, canetinha gel. Vamos marcar aqui, Isso. Deixa marcado que eu quero ler com você no final, porque chegamos agora. Conclusão. Olha o que diz a conclusão. Cristo cumpriu o que nenhum outro homem poderia cumprir. Nele fomos justificados, não por obras, mas pelos seus méritos. De quem? De Cristo. Aquilo que era impossível ao homem, agora se tornou possível na pessoa de Cristo. Não por nós, mas na pessoa de Cristo. E eu quero concluir lendo mais uma vez para você, Mateus capítulo 5, verso 20. Porque vos digo que se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrarás no reino dos céus. Não vai ter outro jeito de você entrar no reino dos céus, a não ser reconhecendo Cristo como cumpridor da lei e entendendo que você tem que exceder, ultrapassar a justiça dos escribas e fariseus. Foi uma aula maravilhosa para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo. Por aqui, Tony Pinho, o canal é Bíblia para o Cotidiano. Eu espero você na próxima lição.